Salve, meu camaradinha! Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você tá vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Beleza, você vai me perguntar. Tá legal, Marcelo, mas o que muda pra gente como narrador esportivo? Muda muita coisa. A primeira coisa eu acho que muda é a forma com que é tratado o projeto de uma TV de clube. E aí é o ponto que eu quero pegar mais firme aqui com vocês. A maioria das TVs de clube que a gente tem no Brasil, aquelas que fazem transmissões, principalmente, tá? Que é a nossa área aqui da narração e tal, né? Eu não vou expandir muito para a parte jornalística da coisa, porque eu acho que não cabe muito. Mas acho que agora vai. Mas a maioria, né, dessas TVs de clube, elas têm uma característica, elas são torcedoras, muito torcedoras, tá? E o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente faz transmissões, quem faz as transmissões, eu nunca fiz, mas eu vejo, né? São narrações que beiram um pouco o amadorismo. Você vai falar, Marcelo, em que sentido? Você está falando mal dos caras? Não estou falando mal dos caras. Eu acho que tem métodos para você fazer uma transmissão clubística e uma transmissão com a qualidade de um jornalismo. Sério. Quer um exemplo? Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Para ir do tradicional para o novo, tá? Rádio Itatiaia de Belo Horizonte. Tem lá a equipe que faz a narração dos Jogos do Cruzeiro, é o Piquetito, grande Piquetito, um beijo para você. Quem não conhece, vale a pena conhecer, é um narrador de nível incrível, eu trabalhei com ele na Rádio Globo, ele em Minas, eu aqui. Um poeta da narração esportiva, um cara fantástico, mas ele só narra os Jogos do Cruzeiro e narra torcendo para o Cruzeiro. Ele puxa para o Cruzeiro. E o Mário Henrique, o caixa, que deu a luz para eu criar o meu bordão, ele faz os Jogos do Atlético, puxando para o Atlético. Só que em nenhum momento essa narração ela traz um desrespeito para o outro lado. Por exemplo, para citar um exemplo, ele não deixa de falar o nome do outro time. Ele não deixa de narrar o que está acontecendo com o jogo. Ele, por mais que tenha uma torcida, ele não distorce os fatos. Eles criticam o time deles quando precisa, né? Então esse é um exemplo da mídia tradicionalíssima, que é o rádio, para uma narração torcedora, que é algo que hoje está muito comum. Está cada vez mais comum. Outro exemplo, Energia 97, que é o projeto mais novo aqui em São Paulo desse tipo de coisa, e nem é tão novo assim mais, né? Mas eles têm já uma audiência consolidada, bem consolidada, inclusive, em relação à transmissão de futebol. E, poxa, o Domênico faz jogo do Palmeiras, o Luiz de Paula faz jogos do Corinthians. Eu não me lembro mais o nome do menino que faz jogos do São Paulo, era o Fernandinho Camargo, trocou, e tem um rapaz que faz jogos do Santos, que me fugiu o nome aqui. Também, eles puxam a transmissão para o time deles. Certo, meu caro Pedro dos Santos? Sabemos que a Flá TV também acompanha as demais modalidades. Como vai ser o trabalho nesse sentido? Vou chegar lá. Em breve estou na liga. Estou te esperando, Pedrão. Venha mesmo, tá? Ah, é o Cadu. O Cadu Santos faz o Santos. É isso aí. Cadu, gente boa demais. Obrigado, Gabriel. É isso aí. E eles fazem uma narração correta, de qualidade. Todos os quatro sabem narrar jogos no rádio. Todos eles. O Domênico é muito bom. O De Paulo é muito bom. São caras que poderiam estar em qualquer outra emissora. Tá? E eles estão fazendo esse trabalho direcionado. Tá? O que a gente vê, e aqui não é uma crítica, aqui é só uma questão de perfil, porque acho que se abriu um campo novo para narradores esportivos, tá? Em que sentido? Ou você tinha a narração muito isenta, que é o que a gente faz, é o que eu faço, todo mundo igual, para as rádios tradicionais, que fazem uma
uma transmissão única de massa, ou os veículos de internet segmentados que muitas vezes passam do ponto, que pô, tem palavrão na transmissão, que desrespeitam o time adversário, que fazem piada muitas vezes, que extrapola um pouco o dever que o narrador tem de contar o que está acontecendo e foca pura e simplesmente na emoção daquilo, daquele momento, puramente, sem nenhum filtro, sem nada, tá? Qual é o problema disso? O problema é que o cara que narra dessa forma, dificilmente ele vai conseguir, se um dia ele precisar, dar um passo em direção aos formatos tradicionais de narração. Porque ele vai ficar muito marcado, tá? Marcado negativamente. Nós tivemos na liga, no começo da liga, um menino, me esqueci o nome dele. Enfim, também né, assim, não sei se ele quer que fale, então é melhor deixar genericamente isso. Um rapaz que tinha recebido um convite para narrar na TV de um clube. Só que no passado dele, ele tinha feito transmissões para o maior rival desse clube. Tá? E aí ele perguntou o que, que a gente achava. E a gente lá na Liga dos Narradores, quem quiser conhecer o QR Code está aqui no vídeo, a gente se ajuda todo mundo. A minha opinião não é melhor do que a dos meninos. Eu só tenho mais experiência do que eles. Então a gente vai trocando ideias. E os meninos foram lá, o Caio, o Igor, o Gabriel, os meninos foram lá dando a opinião deles sobre se o menino tinha que aceitar ou não o convite, o que, que eles achavam. Eu achei a discussão muito rica nesse sentido. E o que, que eu disse? Falei, olha, se tem alguma coisa, quando você estava lá, que te desabone em estar agora no rival, se um dia você criou um apelido jocoso, se você desrespeitou a torcida, se você tirou um sarro muito forte, porque tem um nível, a gente sabe. Né? Você está trabalhando no TV, na TV do Clube X, você tem que seguir um pouco a cultura daquele torcedor, mas tem um limite para você não ultrapassar a barreira. Não estou dizendo que é certo ou errado, mas você não ultrapassar a barreira. Se essa barreira for ultrapassada, você não vai conseguir ir lá, porque alguém vai pegar na internet uma narração tua lá de trás, e assim que se assumir, vão botar no ar e vai melar o negócio e você perdeu os dois. Tá? Então, o trabalho da Flamengo TV, com a dimensão que isso está sendo feito, com profissionais que estão se colocando lá, são profissionais da grande mídia. A Flávia foi diretora da Globo durante muito tempo, a Mariúcha também, já falamos aqui, a Daniela vem da ESPN, o João Guilherme dispensa apresentações, embora, olha só, ele ficou identificado com a torcida do Flamengo a partir de 2019, porque ele narrou a campanha do título da Libertadores inteira no Fox Sports e criou uma identificação. A gente só descobriu que ele era flamenguista mesmo depois, e ele só assumiu de fato agora, tá? Mas até então não, ele tinha uma identificação com o torcedor, são coisas diferentes. Eu sou corintiano, mas o torcedor do Palmeiras se identifica comigo, com o meu trabalho, com as coisas que eu falo do time dele quando o time dele faz um gol importante. Ele se emociona com o que eu falo. Como eu tenho feito muitos títulos do Palmeiras nesses 5 anos de Band News FM, é o período mais vitorioso da história do Palmeiras, quem gosta da Band News, quem ouve rádio, quem gosta do meu trabalho e é palmeirense se identifica mais comigo do que o próprio corintiano. Por uma questão simples. Eu tenho acompanhado mais de perto o time que mais tem ganho títulos no futebol de São Paulo. É só por isso. Tá? E o Flamengo, com esse trabalho, com essa proposta, eu tive o cuidado de assistir a apresentação inteira, e foram umas 2 horas de apresentação da coletiva aqui da Flá TV, eles tomaram o tempo todo um cuidado de... tá aí a Flávia aqui, ó, deixando um detalhe para você, deixando o cuidado de ser uma cobertura profissional, jornalisticamente falando, tá? Se você pegar aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar um pouquinho, como isso aqui é público, acho que não teremos problema com direitos. É uma coletiva, né? Então não deve ser, não deve estar bloqueado, né? Tá aqui, ó, a apresentação dela com tudo que vai ter no canal, ela foi falando.
transmissão da Libertadores na Flamengo TV. Ele vai tocar uma chamada Por Dentro do Ninho. Olá. O Mengo Cast, que é o nosso podcast, Mas é que eles vão todas ter... as sextas-feiras, com o João e o Rei Kraus. Rei Kraus, estava tentando lembrar o nome dele. Do nosso podcast. E, por fim, o Memengo, né, Rei? E um programa para as mídias digitais. Então, pô, é um projeto muito bacana de jornalismo mais, não vou dizer isento, não dá para ser isento, é a TV do Flamengo, né? Em nenhum momento você vai ver uma crítica forte ao presidente do Flamengo, à diretoria do Flamengo, mas o que eu vejo aqui, mirando tudo que eu assisti dessa entrevista coletiva, e eu recomendo para quem gosta e tem tempo de acompanhar, é que eles querem fazer um trabalho parecido com o que é feito na NFL. A NFL tem suas franquias, as suas TVs próprias. E elas têm programa de debate, elas têm cobertura jornalística de uma maneira mais sóbria sobre aquele time, focada na informação. Tem as transmissões, os reacts, né, que eles fazem e tal, vai ser feito isso para cá. O foco deles é a transmissão internacional, como vocês estão vendo aqui, né? Eles vão narrar os jogos do Brasileirão para fora, mas a reação do estúdio vai ser transmitida aqui para o Brasil. É uma coisa mais ou menos o que o UOL fez agora no Campeonato Paulista, né? As imagens do jogo vão para o streaming, para o aplicativo UOL Play, e o estúdio com a gente para o YouTube, para as pessoas acompanharem a nossa reação, que é um formato cada vez mais comum. Então eles vão ter o ao vivo, eles vão ter o programa ao vivo, eles vão ter o jornal, eles vão ter o boletim, eles vão ter os programas, o podcast, os formatos de YouTube, shorts e tudo mais, tudo isso desenhado num projeto de cobertura jornalística. Não é só abrir a câmera e sair gritando loucamente, seu time faz um gol, você joga o microfone para cima. Não. E se isso der certo, com o clube de maior torcida do país, com a marca que é o Flamengo, eu tenho certeza que os outros clubes vão começar a pensar em fazer algo semelhante.